Graças, paz, igreja. Somos gratos a Deus por mais um dia que Ele nos concede de acordarmos e respirarmos, porque reconhecemos e precisamos reconhecer que somos sarados e curados em nome de Jesus. Neste momento é o momento de introspecção, já que estamos aparentemente sem ter muito o que fazer. Mas se nós olharmos à nossa volta, à nossa frente, nós temos muito mais o que fazer do que antes. Isso eu digo por experiência própria. Mas no nosso mundo, na nossa vida, na nossa história, na nossa trajetória de vida, especificamente falando do nosso passado, que infelizmente não podemos esquecer, mas podemos dominá-lo, acontecem situações que nos levam a termos autopiedade de nós mesmos, ou seja, autocompaixão de nós mesmos. E isso precisamos destruir a autopiedade. A autopiedade e a autocompaixão é uma palavra do inferno e é para lá que nós devemos enviá-la. Quando alguém nos ofende, principalmente pessoas de autoridade sobre a nossa vida, seja pai, mãe, pastor, professor, diretor, enfim, qualquer pessoa que exerça uma autoridade sobre as nossas vidas, quando eles proferem uma palavra, a Bíblia fala que a palavra tem poder, mas não só porque a Bíblia diz, mas porque realmente a palavra tem poder. E quando essa palavra ela sai de uma pessoa, da boca de uma pessoa que é autoridade sobre a nossa vida, ela tem um poder tão maior, tão avassalador, tanto para a destruição quanto para a promoção, podemos dizer assim. Porque se você está estudando, tem dificuldades e o professor diz que você é burro, que você não vai dar para nada. E aí quando você vai passando os dias da sua vida, porque o seu professor é uma pessoa de autoridade sobre você. Ele está lhe ensinando algo para a vida que você precisa saber. E como ele detém do conhecimento e da capacidade, ele vai e profere uma palavra de maldição sobre a vida, geralmente da criança, mas isso pode ser a diversas pessoas em suas faixas etárias. Então, esta palavra ela vai vir para destruir. E aí, esta criança vai crescendo, vai se tornando jovem adulto, com aquela palavra enraizada dentro de você. E aí a pessoa que tem um potencial gigantesco, sabe, uma inteligência fora do comum, mas ela não consegue se libertar por causa desta pessoa que disse que ela não era capaz. E aí a pessoa começa a se introspectar, a entrar dentro de si, em seu mundo e se autocompadecer, aí começa a ter uma autopiedade de si mesma. Se nós formos olharmos para a Bíblia, ela diz lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5 e o versículo 11, que nos diz: consolai-vos, pois uns aos outros, e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Ou seja, estamos fazendo, estamos consolando, estamos edificando as pessoas, nossos amigos, nossos familiares, nossos irmãos, estamos exortando, mas que nós devemos continuar. O pastor de nossa igreja ele tem nos incentivado e nos encorajarmos a ligar para as pessoas do nosso convívio, para dar uma palavra, para conversar, para mantermos uma comunhão fortalecida neste momento tão caótico. Então, voltando para esta pessoa que ouviu essa palavra proferindo, muitos não conseguem nem ouvir, porque acham que é uma lamúria. O sofrimento, que para quem passa, só sabe a dor do calo quem calça o sapato. Então, quem está de fora é muito fácil. Então, temos que ter esse olhar de compaixão, porque o próprio Deus, ele é compassivo, ele é piedoso, mas não é piedoso para ele próprio. Ele não tem compaixão dele próprio. Ele tem para todos nós, para toda a humanidade, ao ponto dele enviar o seu próprio filho para nos resgatarmos de volta para ele.
Isto é compaixão. Se ele fosse ser auto-piedoso, vai morrer tudinho, vai para o inferno, não vou enviar ninguém para resgatá-los. Ele seria egoísta, porque o amor de Deus, o amor é um desapego. Deus se desapegou do seu próprio Filho por um bem maior, por nós. Então, este amor não podemos ter só para nós. Temos que distribuí-lo para os nossos irmãos, para os nossos entes queridos e por toda a humanidade. Porque através do amor teremos a compaixão e a piedade pelos outros. Então, esta pessoa que se sente inferior, eu não sirvo para nada, eu não estudo, eu sou burro, ao quanto ele não consegue enxergar o que Deus está fazendo em sua volta, o que Deus está fazendo em sua frente. Isso é tão sério porque a autopiedade, ela nos faz, ela, além de nos destruir, ela impede que nós vejamos o próprio Deus. Enquanto Deus está fazendo e acontecendo na nossa vida, a nossa autopiedade não consegue ver, não nos deixa ver. E aí nós começamos a entrar em nossas murmurações. Eu não sou querido, eu só sirvo para atrapalhar, eu não sirvo para nada. Mas destrua isso pela autoridade do nome de Jesus. Precisamos reconhecer quem somos nele. Há aí muitos problemas de depressão. A ansiedade pega a todo mundo. E isso ninguém está livre. Então, precisamos reconhecer a autoridade que Deus nos deu. Então, quando nós recebemos uma palavra dessa magnitude, devemos expulsá-la pela autoridade do nome de Jesus. Então, eu sei que é difícil a gente nos colocarmos nessa posição, mas nós não podemos ser lamentável e cheios de poder ao mesmo tempo. Ou a gente é um, ou a gente é outro. Ou nós reconhecemos a chama do Espírito Santo dentro de nós e fazemos ela crescer, fazemos a nossa fé crescer, ou entramos na murmuração e na lamúria e nos destruímos e deixamos de ouvir a voz do Espírito Santo e fazer a sua obra, ao qual ele nos chamou. Então devemos pensar nos outros, devemos ter cuidado com aquilo que sai da nossa boca, porque a palavra realmente ela tem poder. Então, lá em Filipenses, no capítulo 2, versículo 4, nos diz: não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Ou seja, se você tem uma palavra de conforto, se você pode ajudar, se você tem uma condição financeira boa, liga para elas, para ver se ela precisa de alguma coisa, como é que elas estão. Então, precisamos estar sensíveis à voz do Espírito Santo para que a gente consiga perceber como aquelas pessoas estão, ao qual nós estamos ligando. E aí, nós chegamos lá com uma provisão. Então, nós ligamos para uma pessoa e dizemos que está tudo péssimo. Nós já estamos péssimos, mas ligamos para uma pessoa que está péssima e aí é o fim. Porque a outra vai dizer, eu também estou péssimo e aquela coisa. Então, temos que ter este cuidado de quando a pessoa for nos ligar, mesmo estando tristes, desanimados, preocupados, depressivos e ansiosos, devemos nos esforçar, porque em Deus somos mais que vencedores. Então, neste momento, devemos ter cuidado com aquilo que nós falamos, né? Jamais o pai e a mãe ele deve discutir na frente dos filhos. Você pode ver uma criancinha pequena que não fala ainda, brincando, e os pais discutindo. E quando essa criança cresce, está ansiosa, está depressiva, e a gente não sabe às vezes por quê. Quando leva num terapeuta, ele vai ver que foi por causa dos pais. Aí os pais dizem, por quê? Ela é só uma criança. Ela escuta tudo. Vai tudo para o inconsciente. E quando essa criança vai crescendo, e aí ela vai ouvindo coisas que não a edifica, ela se torna
uma pessoa autopiedosa. E aí ela não consegue se libertar disso. Deus está ali, do teu lado. Olha o que Ele está fazendo por ti. Olha para quem tu era antes e olha para quem tu és hoje. Antes era isso, era aquilo outro. E hoje, quem eu sou? Hoje, quem nós somos? A Bíblia, a palavra de Deus, ela é o manual de instruções do ser humano. Tudo tem manual. E nós é o que mais precisamos de ter manual. E ele é a palavra de Deus. Então, que nós possamos resistir firmes em Deus, proferindo palavras de bênção e não palavras de maldição, destruindo a autopiedade das nossas vidas, deixando de murmurar, feito aquele povo no deserto, que ao invés de passar 11 dias, passaram 40 anos. Então, deixemos de murmurar e nos apeguemos a quem nós somos de fato em Cristo. Que Deus nos dê mais um dia de vitória, mais um mês, mais uma semana, até a sua vinda de bênçãos e de vitórias. Em nome de Jesus.